E aí, galera? Vocês devem estar escutando aqui no fundo, né? Um hino, uma música, um suspense. Já tá na tela, na realidade, né? Então vocês viram a minha cara, vocês viram também aí o que tá tocando ao fundo. Esse que tá tocando ao fundo aí, gente, vou tirar aqui, peraí. É o hino da Proclamação da República, tá? Esse hino é legal de falar sobre ele, porque ele foi justamente algo dedicado àquele momento da proclamação, tá? Eu vou deixar a letra lá no final, junto com a música inteira, porque não daria pra gente colocar aqui no começo, senão a gente já tomaria aí quase um terço da nossa aula. E aí, ouçam lá com atenção, veja o que a letra bem bonita fala, tá? Quem escreveu esse hino foi aqui embaixo, ó, Medeiros e Albuquerque, tá? Eles eram membros do governo e também, obviamente, republicanos. Então, ó, só para a primeira frase, assim, a primeira estrofe, ela fala assim: seja um pálido de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Este canto rebelde que o passado vem remir dos mais torpes labéus, trabalhos. Torpes é como se fosse ruim, feio, certo? Então, olha que interessante essa letra, né? Ela dá sequência ali, vai falando outras coisas, e aí eu chamo a atenção assim, ó: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos a tua voz. Não dá a impressão de que houve uma grande guerra, uma batalha, onde vários heróis se destacaram e o grande mal foi extirpado do Brasil, que era o Dom Pedro II? Fica com isso na cabeça, lá no final do vídeo você ouve toda a extensão da letra, toda a música, para vocês verem se isso não fica com não dá essa impressão. A mim dá, até hoje dá. E olha que a gente tem hinos, são hinos maravilhosos, né? O hino da Proclamação da República é bem bonito, o nosso hino nacional é maravilhoso, nós temos vários outros hinos, o hino da bandeira, né? Mas isso só vem ilustrar esse momento. Deixando isso um pouquinho de lado, vamos ali para o nosso caderno ângulo. A gente vai conversar bastante hoje sobre esse tiozão aqui, ó. Tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele não é meu parente, tá, gente? Apesar de ter o bigodão ali, a barba. A minha barba não é tão cheia quanto a dele, mas apesar de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, ó, a gente vai falar, então, agora, a partir deste momento, sobre a organização do sistema republicano brasileiro. O que seria isso? Tá? Para a gente implantar esse novo sistema político no nosso país, que era o sistema republicano, lembra lá de ir grifando junto comigo as principais partes do seu caderno ângulo, tá? Lembrando, o material vocês têm que estar com ele aberto na página 101, caderno ângulo 2, página 101, tá? Nós vamos ver ali essa página 101 a 102 e eu vou fazer com vocês a atividade da página, os exercícios 1 e 2 ali da página 103 e vocês vão fazer para mim, para a gente corrigir ali na página 104, beleza? Então, dando sequência aqui e retomando, para a gente implantar esse sistema republicano no Brasil, não bastava só que a gente tirasse o Dom Pedro II do poder. Tá? Não bastasse só que os militares fossem lá na Praça da República e proclamasse a República. Tá? Que teria que ser feito, então? Eles teriam que instaurar um novo governo, tirar tudo aquilo que era anterior e teoricamente ruim e colocar coisas novas. Então vamos pensar, o Brasil tinha uma Constituição que foi promulgada em 1824. A primeira Constituição brasileira, aquela Constituição que Dom Pedro I promulgou após, 2 anos após a proclamação da independência, o Brasil conquistar a sua independência. Beleza. A gente está em 1889, proclama-se a República. 2 anos depois, por coincidência ou não, nós também temos uma nova Constituição, a Constituição de 1891. Essa Constituição, ela
muito importante para o nosso país, porque ela vai determinar a exclusão de algumas antigas instituições que existiam no nosso país. Que instituição você está falando, professor? É tipo a igreja, essas coisas assim? Não, não, gente, calma. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: alguns pontos da Constituição, pensa que aqui é o caderno ângulo, era a Constituição. Alguns pontos dessa Constituição, elas tinham que ser esquecidas, trocadas, mudadas, para que este novo governo fosse ou conseguisse governar de forma mais adequada. Tem como eu votar no presidente da República se na Constituição fala que o Brasil ainda é governado por um imperador? Não. Então essas coisas têm que ser mudadas, tá? Aí, ó, o ângulo tá me boicotando, a gente tem as ferramentas de marcar aqui no caderno ângulo, então ele tá dando alguns probleminhas. Então, assim, ó, grifa essa primeira parte aqui, ó, vai sumir, tá? Quer ver, ó? Olha, não sumiu. Que bom. Grifa essa parte aí que é fundamental. Então, o que o governo, que o Marechal Deodoro da Fonseca vai fazer num primeiro momento? Decretar um governo provisório. Por quê? Gente, não tinha mais governante. O Dom Pedro II não era mais o rei do Brasil. Se ele não era mais o rei do Brasil, precisava alguém governar no lugar. E quem vai governar? Este cara que está aí na página 101 de vocês, dando foco aqui, ó, neste bigodão. O Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Nesse governo que vai ser chamado de provisório. Por que provisório? Olha lá, falei que ia desaparecer. Governo provisório é aquele que se organiza para vigorar apenas por um período, até que o governo oficial possa assumir o poder. Esse governo oficial só assumiria o poder quando houvesse uma constituição do país. Então, peraí, professor, você está dizendo que o Brasil só vai virar república depois que tiver uma constituição? Isso mesmo. Mas não tinha Constituição ainda. Isso aí, continua. Se não tem a Constituição ainda, quer dizer que vai demorar um tempo para fazer isso. Esse pensamento é bom. Então, nesse período é que o governo provisório vai funcionar. Isso. Então, olha só, o governo provisório é um governo que surge no nosso país para ser posicionado naquela lacuna, naquele espaço vazio entre o tchauzinho do Dom Pedro II para o governo e até o Marechal Deodoro da Fonseca assumir como presidente real, mas isso só vai acontecer depois da promulgação da nova Constituição, que só vai acontecer quando? 2 anos depois. Então, 1889, 1890, 1891. 2 anos depois, este governo provisório assume aí. Beleza. Quem é que vai assumir, então? Marechal Deodoro da Fonseca. Olha na imagem, fala ali pra gente que ele governou do dia 25 de fevereiro a 23 de novembro de 1891. Menos de um ano, né? De forma oficial, tá? Oficial. Por quê? Porque antes ele ficou no poder, mas só que não tinha a Constituição. Então, como presidente, ele vai ficar desse período aí, tá? Dando sequência aqui ao nosso material, vocês fizeram uma atividade que eu lembro que eu passei na última aula sobre as bandeiras, né? A bandeira imperial e a bandeira da República. Ah, detalhe, tá, gente? Na bandeira imperial, nós temos aqui os símbolos, ó. Esse símbolo central aqui é o símbolo da Casa Imperial, tá? Estes cruzeiros, essas estrelas, essa cruz aqui no centro com o globo é o símbolo da Casa Imperial Portuguesa, tá? Dom Pedro I, agora que era o governante, e aqui nós temos a bandeira da República. Tá? A bandeira da República, ela foi construída para mostrar o seguinte, ó, cada estrela dessa que está aqui na nossa bandeira é um estado. Hoje em dia nós temos 27 estrelinhas porque nós somos 27 federações. Naquele momento não eram 27, era um pouco menos, justamente porque não tinham alguns estados, tá? Essa, como é atual, não vai ter, se vocês forem contar ali,
o ângulo foi feito em 2014, esse aqui, 2014, eu acho, se eu não me engano. Então vai ter as 27 ali. O último estado brasileiro foi o Tocantins, que ele surgiu em 1988/89. Mas deixando esse um pouquinho de lado, o ângulo vai falar assim, ó. A gente promulgou a Constituição, primeira medida. Mas só isso vai ter que ser feito? Não. Tem como eu estar numa república tendo uma bandeira do Império? Também não. Então, ó, além disso, queria falar, foi necessário tomar outras providências, entre elas, anular as antigas instituições monárquicas e escrever a nova Constituição do país, e modificar os símbolos nacionais, como a bandeira nacional. Nós temos vários símbolos nacionais, tá, gente? Nós temos a bandeira, nós temos o hino, nós temos aquele símbolo que é o brasão de armas. O brasão de armas, nós não temos um exemplo dele aqui, mas ele parece a bolinha, olha a bolinha, nossa, o céu estrelado ali, com aquele céu estrelado do Brasil, como se fosse umas, como eu posso dizer? Umas flores ou um matinho por trás e duas armas cruzadas por trás também, como se fosse formando um escudo, tá? Depois eu mostro ali no Google para vocês que fica mais fácil. Por quê? Porque se a gente não tiver uma bandeira da República, um hino da República, nada do gênero, não vai fazer sentido a gente promulgar uma nova Constituição anulando as antigas instituições monárquicas. Né? Faz sentido? Não faz. Então, 4 dias após a proclamação da República, no dia 19 de novembro, dia da bandeira, o governo provisório assinou o decreto que criou, entre outros símbolos nacionais, a nova bandeira nacional. Então pensa, quem que era símbolo antigo? A monarquia era um símbolo antigo que foi substituído? Sim. O rei? Sim. A bandeira? Sim. O hino? Sim, porque também tem o hino do império, tá? E aí, ou entre outros símbolos nacionais, a nova bandeira nacional, o brasão imperial foi substituído pela esfera com estrelas que representam os estados, cortada pela faixa onde está escrito Ordem e Progresso. Esse título, Ordem e Progresso, é um título positivista que foi sugerido na época, que que eles aliavam a palavra de ordem, sem um país sem ordem não tem progresso. Um país que não tem progresso não tem ordem. Por isso que está ali ordem e progresso, não ordem ou progresso, tá? Porque eles acreditavam que ordem viria junto com o progresso. Beleza, mas professor, me explica uma coisa. Quando a gente está falando dessa promulgação da Constituição aí, do nada que ela é feita, o presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, foi lá e escreveu um monte de lei sozinho? Não, gente, claro que não. Olha que interessante, no dia 15 de setembro de 1890, foi eleita uma Assembleia Constituinte, tá? Ou seja, um grupo de pessoas eleitas para escrever as novas leis do país. Assim, dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Você já deve estar se perguntando, professor, mas por que Estados Unidos do Brasil? Meu Deus, a gente era para ser cópia dos Estados Unidos? Gente, era só um nome. Inclusive, teve até uma bandeira parecida. Se vocês procurarem numa visita rápida na internet, vocês vão encontrar uma bandeira bem parecida com a bandeira do Brasil, aquela bandeira dos Estados Unidos, né, verde e amarela, com várias estrelas lá no canto superior esquerdo. E a gente tem que falar que isso não foi uma cópia, mas sim algo que era recorrente à época, né? O Brasil era um país muito vasto, então eles fizeram sim lá a sua readequação da bandeira. Só que isso não durou muito tempo, tá? O nome República dos Estados Unidos do Brasil durou ainda um tempinho, quase o ano de 1891 inteiro ele foi utilizado. Mas a bandeira, aquela bandeira lá, ela foi utilizada só durante acho que 1 dia e meio, 2 dias.
a gente tem moedas, vocês facilmente encontram moedas de réis com escrito assim, República dos Estados Unidos do Brasil, 500 réis e tudo mais, porque isso eles fizeram várias adequações por conta disso, tá? Então, olha só, vamos voltar ao que interessa aqui, é a seguinte, Assembleia Constituinte. Assembleia significa reunião. Constituinte vem de Constituição. Então, é uma reunião para escrever a Constituição. Anotem isso em algum canto. Então, a Assembleia Constituinte é uma reunião para escrever a nossa Constituição. E como que essas pessoas foram escolhidas? O povo foi lá e votou? Não. Quem escolheu foram os próprios senadores, os próprios deputados na época. Então, a eleição já está aqui do ladinho. Ó. A eleição, nesse ponto, foi indireta. Tá? O povo não participou, não escolheu quem ia fazer essa Constituição. Beleza? E aí tem ali, ó, além da promulgação da nova Constituição, os membros da Assembleia elegeram por meio de uma eleição indireta o primeiro presidente e vice-presidente da República, respectivamente Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Volto e retomo. Eleição indireta. Quem que vota em uma eleição indireta? Indireta é o contrário de direto. Se direto é algo que todo cidadão brasileiro vai lá e aperta o botãozinho hoje na urna eletrônica para votar, naquela época, indireta era só os deputados e senadores, beleza? E lembrando que tinha que ter grana, nossa, era muito difícil para conseguir votar, gente, vocês não têm noção, era muito difícil mesmo. Mas deixa isso um pouquinho de lado, só retomando, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto foram eleitos presidente e vice-presidente por conta desse voto indireto, e ali embaixo a gente já tem essa imagem, tá? Que é uma caricatura, né? O Caderno Ângulo coloca assim, ó, a caricatura a seguir, publicará uma revista muito popular da época, a Revista Ilustrada, tem várias imagens da Revista Ilustrada no Caderno Ângulo, representa esse acontecimento político. Observe a imagem e veja como o tema foi tratado naquele momento. Então, olha só, nós temos várias pessoas aqui dentro dessa imagem, vários membros importantes do Brasil, várias pessoas importantes do Brasil, e aqui no centro, segurando na mão, ó, segurando o papel na mão, e sobre a Constituição, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Tá? Só vou baixar mais um pouquinho aqui para a gente ver o que o Ângulo coloca aqui para a gente. Ele fala assim, ó, Pereira Neto, o autor dessa caricatura, publicada na Revista Ilustrada, em 1891, desenhou de forma simbólica o momento histórico que estava vivendo, primeira eleição presidencial. As imagens femininas representam, nesse caso, os estados brasileiros. Então, ó, todas as mulheres que vocês observarem na imagem, né, representam os estados. E os homens, todos esses homens eram os próprios deputados constituintes, ou senadores constituintes, aqueles que elaboraram a Constituição de 1891. Tá? Nós vemos ao fundo, ó, uma imagem desbotada ali, o que parece ser algo como a República, né? Nós vemos, ó, na janela ali o símbolo de modernidade, que era o trem. Aqui, ó, no canto aqui a gente vê várias figuras coroadas, não dá para determinar exatamente quem são, certo? Dúvida, gente? A dúvida manda lá no sala de aula, beleza? Já tô até me acostumando com a câmera, gente. E aí eu acho que eu tô dando aula, que vocês estão aqui, que vocês vão falar na minha orelha, eu acabo esquecendo que eu tô sozinho falando aqui. Só para finalizar, eu vou falar sobre esse texto aqui da Constituição de 91, e aí eu vou fazer um vídeo separado falando sobre a atividade número 1, beleza? Então, olha só, quando eles elaboraram a Constituição do país, tá? Esses membros da Assembleia Constituinte, eles tentavam, ó, inclusive o Ângulo coloca aqui, ó, eles deveriam tentar garantir o melhor para todos os cidadãos brasileiros.
Entretanto, como ocorreu em 1824, também dessa vez a formulação da Constituição ficou sob responsabilidade dos homens ricos e grandes proprietários de terra. E, embora tenham participado do movimento pelo fim da monarquia, eles não representavam a maioria da população brasileira. Gente, esse grupo aqui, ele representava menos de 1% da população brasileira, tá? Então, eles tinham muito dinheiro. E a gente vai ver os pormenores desses grupos. Eles tinham muito dinheiro e eles eram muito poderosos. Logo, obviamente que eles vão governar. E ao governar, obviamente que eles vão também fazer a mesma coisa que aconteceu em 1824, que é tentar governar para eles mesmos. Olha que loucura. Vai ter um período da história brasileira que a gente vai ter um nome de uma república chamada República do Café com Leite. Café com leite. Representava dois grandes grupos de pessoas. Os paulistas, que produziam café, e os mineiros, que produziam leite. Isso significa que eles faziam o quê? Trocavam o poder entre eles. É justo isso, gente? Não. E a gente vai ver logo essas questões que são de uma ordem bem importante para a gente entender essa situação toda. Beleza? Então, olha só, a Constituição ela ficou a cargo, portanto, de pessoas ricas, os cafeicultores do Vale do Paraíba, os cafeicultores do Oeste Paulista, os próprios militares e as camadas médias urbanas, não todas as pessoas das camadas médias urbanas, mas aqueles que tinham mais dinheiro. Eles vão organizar uma Constituição que vai dar muito valor para eles, para o que eles estão produzindo, tá? Então, as pessoas mais pobres vão ficar fora de novo, os ex-escravizados vão ficar fora de novo das leis que vão imperar aí para a maioria, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui com a música inteira, então, da Constituição, né, o hino da Proclamação da República, e daqui a pouco eu volto fazendo a atividade aqui da página 103. Então, vocês vão fazer só a página 103, tá, gente? A página 104 eu vou fazer com vocês na aula ao vivo, beleza? Então, eu vou fazer com vocês aqui a página 103, a gente vai ali fazer um vídeo explicativo só para essa atividade, daí vocês façam lá comigo, e a página 104 aqui na sequência, vocês vão fazer, eu vou dar um tempinho, a gente vai conversar, vai bater um papo, eu vou explicar algumas coisas e vocês vão fazer sozinhos. Beleza? É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Beijos, queijos, caranguejos. Seja um palho de luz desdobrado sobre a longidão deste céu, deste canto rebelde o passado, vem revir dos mais torpes labéus. Seja o hino de glória que vale, de esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em mar.
Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras rédeas de fé. Venha, pois, brasileiros, avante, verdes ouros, olhar.